Você já parou para pensar quais são os requisitos para que uma linguagem seja considerada orientada a objetos? Será que a linguagem Rust ela é uma linguagem orientada a objetos? Se você quiser aprender um pouco mais, fique aqui neste vídeo. Bem pessoal, estou aqui com a documentação da linguagem Rust e aqui nesse texto dá para a gente perceber que não há consenso na comunidade de programação sobre quais recursos seriam mínimos, né, para que uma linguagem ela possa ser considerada orientada a objeto. Né? Então existe essa discussão, não existe esse consenso na verdade, né? Porém existem algumas diretrizes que podem ser seguidas, né, para que haja essa classificação das linguagens como sendo orientadas a objetos ou não. Tá? Então a linguagem Rust ela é influenciada por muitos paradigmas, né, incluindo a orientação a objeto. Então na construção, né, todos aqueles envolvidos na construção da linguagem, eles foram fortemente influenciados de alguma forma por características, né? E aí nós vamos analisar quais características são essas e ver como é que isso pode ser implementado na linguagem Rust, ok? Então, primeiramente, é discutido aqui, né, que existem alguns pontos, como por exemplo a utilização de objetos propriamente dito, ou seja, a abstração principal da linguagem é modelado, né, em torno de objetos, ou seja, os dados, né, que são manipulados representam objetos, né, e também nós temos as características de herança e encapsulamento, ok? Então é um princípio básico, né, de que as linguagens orientadas a objetos elas têm essas características, ou seja, objetos, encapsulamento e herança. Também existem as formas de implementação que nós vamos ver cada uma aqui durante este vídeo, ok? Então, primeiro ponto, né, existe o livro Design Pattern Elements of Reusable Object Oriented Software de Eric Gama e Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides, de 1994, e coloquialmente, né, conhecido como o livro do The Gang of Four, tá? Que é um catálogo, né, de padrões de projetos, né, e que define a orientação a objeto da seguinte forma: os programas orientados a objetos são compostos de objetos, um objeto empacota dados e procedimentos que operam nesses dados. Os procedimentos são normalmente chamados de métodos ou operações, ok? Esse ponto aqui é muito importante porque, como eu falei, eles definem as diretrizes básicas de como uma linguagem de programação orientada a objeto ela deve se comportar ou deve permitir que o programador crie baseado nela, não é? Então, baseado nessa definição, o Rust é sim orientado a objeto, né, pois os structs e os enums possuem os dados, né, e o impli, né, a implementação, né, eles permitem a utilização de métodos, né, ou de procedimentos aos structs e enums, ok? Embora os structs e enums com métodos, né, não sejam chamados de objetos, eles fornecem a mesma funcionalidade de acordo com a definição de objetos do Gang of Four, ok? Então aqui, em resumo, é para dizer que os structs e os enums, eles representam a representação dos dados, né? Eles abstraem as informações, enquanto que a palavra reservada, o impli, né, ele permite atribuir procedimentos e métodos, né, a esses structs, ok? Então, é uma forma de você representar baseado nessas diretrizes básicas de orientação ao objeto. Continuando, né, outro aspecto importante é a ideia do encapsulamento, né, que significa que detalhes da implementação de um objeto não são acessíveis ao código que usa esses objetos, né? Então, portanto, a única forma de interagir com um objeto é através de sua API pública, né, a sua API pública. O código que usa este objeto não deve ser capaz de acessar as partes internas do objeto e alterar os dados ou comportamentos diretamente. Isso permite que o programador altere e refatore as partes internas de um objeto
sem precisar alterar o código que utiliza o objeto. Então aqui o princípio é bem simples, né, no qual você permite ocultar, né, aquela lógica interna do procedimento, né, e também da exposição dos dados mediante as características particulares, né? Então aqui basicamente são os gets e os sets, né? Então você pode bloquear, né, ou reduzir a privacidade desse processo à medida que você cria essa camada de comunicação entre os objetos, tá? Então isso permite uma organização, né, de modo que você expõe aquilo que é de interesse e permite que hajam mensagens específicas entre cada objeto, ok? E aí, continuando, né, como é que isso pode ser controlado na linguagem Rust? E nesse caso, a palavra-chave, o pub, né, permite que você faça essa atribuição, ok? Continuando, né, você vai ter a exposição, né, no caso através dessa palavra reservada, né, de modo que você tem o que é público, né, e o que por padrão é privado. Então dessa forma você consegue controlar a exposição dos campos públicos com os campos privados. Aqui nós temos um exemplo, né, no qual ele mostra, né, um struct, onde ele coloca o modificador, né, o pub, de maneira que você agora pode expor, tá certo? Esse struct aqui dentro do objeto, né, de maneira que você pode utilizar ele de forma pública, né? Então a estrutura é marcada pub para que o código, né, para que o outro código possa usá-la, mas os campos dentro da estrutura permanecem privados. Isto é importante neste caso porque queremos garantir que sempre que um valor for adicionado ou retirado da lista, a média também seja atualizada, tá? Então isso aqui é para utilizar aqui nesse contexto, no qual ele tem uma coleção, né, em média, né, uma average collection, e você tem essa necessidade de expor partes específicas do código, tá? Então aqui nós temos uma implementação, né, no caso o impl aqui, de maneira que esse objeto ele vai ter um método, né, add e um remove, e um average e um update average, de maneira que esses métodos aqui, ó, nós podemos ver que eles possuem os modificadores e esse aqui não tem o seu modificador, uma vez que ele só pode ser utilizado pelas funções, né, que foram chamadas aqui. Então, dessa forma, você controla a exposição do que é público, do que é privado, ok? Então, mais uma vez, a linguagem Rust, ela permite o princípio do encapsulamento através das suas palavras reservadas pub, né, nesse caso aqui. E outra característica, pessoal, sobre linguagens orientadas a objeto é a herança, né? Então, com a herança, né, o principal propósito, né, que está aqui citado é que você utilizaria, né, ou tentaria reutilizar o máximo de código possível entre os objetos, de maneira que um objeto herdaria características de outro, né? Então, com isso você teria uma redução, né, de código compartilhando um comportamento específico entre esses objetos. Então, na linguagem Rust, essa característica ela é permitida, né, através de um comportamento específico mais ligado ao polimorfismo, né? Porque com relação à herança simples, né, ela é uma característica, né, que ela está sendo atualizada, né, de maneira que você possa utilizar através do compartilhamento de assinaturas de métodos, em vez, né, de você compartilhar características além do código, né? Então, a metodologia utilizada para a linguagem Rust é justamente a herança, né, por meio de polimorfismo, né? Então, para muitas pessoas, o polimorfismo é um sinônimo de herança, né? Mas, na verdade, é um conceito mais geral que se refere ao código que pode funcionar com dados de vários tipos. Para a herança, estes tipos geralmente são subclasses.
Então aqui é bem interessante a gente pontuar, né, que o polimorfismo é o meio pelo qual o Rust ele compartilha comportamento, né, ele transmite esse comportamento entre os objetos, né? Então, em vez disso, né, ou seja, em vez de compartilhar via subclasses, né, heranças via subclasses, o Rust ele usa genéricos, né, para abstrair diferentes tipos possíveis e limites de características para impor restrições sobre o que esses tipos devem fornecer. Isto é, às vezes chamado de polimorfismo paramétrico limitado. Tá? Então esse ponto aqui é bem importante para que você entenda como é que o Rust ele permite que você compartilhe comportamento entre os objetos, de maneira que você também garanta o princípio de reuso de código, né, e também de compartilhamento de comportamento entre objetos de tipos semelhantes. Como eu falei, né, essa característica mais tradicional da herança ela está em desuso, né, porque ele permite, né, em alguns casos, que você compartilhe algo além do código, né? Então esse efeito colateral ele acaba sendo desestimulado, né? De maneira que o propósito principal, né, é que você compartilhe apenas as características de uma classe para outra, né? E aí você tenha esses comportamentos efetivamente sendo compartilhados entre os objetos, né? Então quando o Rust ele adota essa característica diferente, é uma justificativa para ele se adequar às características mais novas, programação de design de programação. Okay? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa análise. E eu cheguei aqui na seção em que nós vamos ter alguns exemplos de código. Tá? Então, o exemplo que eu encontro aqui na documentação é um exemplo baseado, né, na construção de uma interface gráfica, né, dos elementos da interface gráfica, utilizado como exemplo, né, e a interface gráfica ela vai ser parcialmente implementada utilizando essas características, né, da linguagem Rust, que é baseado na orientação a objeto. Tá? Então, partindo aqui para a parte do código, vamos começar, né, criando aqui um projeto. Eu vou chamar de OOP example. Vamos abrir aqui esse projeto e vamos começar a transpor este código para lá. Então, primeiramente, ele começa com uma definição, né, de uma struct do tipo screen. Tá? Nesse caso, ele está construindo uma biblioteca. Tá? Então, eu vou criar tudo no arquivo só para a gente observar o comportamento sem se preocupar com a configuração extra. Em seguida, ele cria também a implementação, que nesse caso aqui ele implementa uma função pública, né? Um método, né, aqui, e chama ele de run. Tá? Então aqui na sequência ele tem a definição do struct, que é um vector, tá? Só que aqui ele tem também o trait, tá? O trait eu não copiei, faltou copiar aqui em cima. E esse ponto é importante, pois nós vamos perceber o seguinte. Quando eu entro aqui, faço o build, como eu não estou utilizando, eu posso... Então vamos declarar aqui, né, let screen do tipo screen e vamos observar, né, que ele está conseguindo identificar o objeto corretamente, né? Nesse caso o trait draw com a struct, né, que é screen, e a chamada, né, implementação do método para do tipo run, tá? E aqui ele está funcionando, ok? Por enquanto não tem, né, nenhuma função propriamente dita. Então vamos atualizar aqui essas assinaturas para que eles só implementem as características, né, que tem a função draw, ok? Então dessa forma
ele só vai aceitar objetos que tenham aquela implementação. Tá? Então, nesse caso, vou atualizar aqui. Nesse caso, né, o screen aqui ele espera um parâmetro, tá? Então eu vou comentar aqui só para a gente executar. Ele não está chamando porque em seguida aqui a gente vai ver que o screen ele precisa, né, de um objeto para a sua inicialização, tá? Que é como está aqui nesse exemplo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou inicializar aqui esse conteúdo, como está aqui no exemplo. Vamos colocar um print, só para a gente ver que está funcionando. Screen test. E lembrando que aqui ele está fazendo um new button, tá? Então eu tenho que também puxar essa implementação aqui de um button, tá? Que é esses dois aqui. Então veja que o button ele vai estar implementando também, tá? As características de um draw, né? Veja que ele tem, né, a struct, o struct pública, né? E essa struct está com a implementação draw. Então, por que isso é importante? Tá? Porque quando a gente observa que esta característica, né, ela só vai permitir a assinatura, né, de objetos que tem, que é esse aqui, where t draw. Então ele só vai permitir que o botão, né, ou a tela, melhor dizendo, ele só aceita objetos que tenham essa assinatura. Então isso é uma característica importante, ok? Então vamos observar aqui o comportamento. Vamos executar o código. Sim, tem um exemplo aqui do select box, tá? Também que eu não adicionei, que está logo em seguida. Ele também tem a mesma característica, né? Ou seja, ele tem um struct diferente, porém ela também implementa o método draw, tá? Ou melhor, a trait draw, desculpa. Então vamos lá. Colocando aqui em seguida, eu vou colocar depois do button. Lembrando também que nós temos tudo aqui no arquivo só, mas a forma mais organizada é você criar um arquivo lib e fazer o import conforme está lá no exemplo, tá? Estou fazendo aqui tudo no arquivo só pela simplicidade, tá bom? Então vamos executar. Ele está reclamando aqui do trait, que nesse caso o trait está aqui em cima, que é o draw. Porém, eu creio que é o aqui, ó, o box, select box, ele não está implementado para o objeto select box e nem button. A few moments later. Fazendo debug aqui, pessoal, eu percebi que existe alguns probleminhas com esse exemplo. O primeiro problema é que não estava sendo utilizado aqui como sendo um vetor, né, de box. O exemplo ele me dá, né, apenas um vetor de tipo, tá? Então ele não estava aceitando. E o outro problema é que por algum motivo ele não está aceitando o button, ele só está aceitando a trait de select box. Então aqui, ó, funcionou, ok, né? Porém, ele, quando eu coloco o box, ele está me dando um erro, tá? Dizendo que
ele esperava um select box e encontrou um button, tá? Aqui eu percebi que não tem nenhuma definição fixa, né, para a parte de button, a não ser o modificador aqui, tá? Que eu posso até colocar pub também aqui, mas eu creio que não tenha relação com isso, tá? Então ele está reclamando aqui das traits dos tipos, né, do select box para o button. É como se houvesse ele diz que é um erro de tipos. Só que eu não fixei, né, nenhum problema, nenhum tipo específico, né, uma vez que eu tenho aqui a implementação genérica, né? Então é estranho esse comportamento, né? Eu vou deixar apenas aqui a título de exemplo, só utilizando o select box que ele está aceitando, ok? Então, para a gente concluir aqui o exemplo, nós vamos poder executar normalmente. Ele está reclamando aqui dos campos que não são lidos, né? Que nunca são lidos, são apenas warning, tá? Que eles chamam de dead code, mas o exemplo ele executa, tá certo? Então, dessa forma, a gente tem aqui nesse exemplo, né, uma implementação que ela só vai permitir que aquele objeto ele seja manipulado, né? No caso aqui, o objeto screen, né? Ele vai transmitir esse comportamento, né, aqui do run para esses objetos, tá? Então, que implementam a trait draw, ok? Então, veja que dessa forma a trait draw aqui ela está sendo transmitida, né, para os outros objetos, de maneira que você vai compartilhar todas elas em objetos semelhantes. Então, qual a ideia aqui? A ideia é que eu tenho um objeto, né, que possui a assinatura do método draw, né, como é o caso de um button que não funcionou, e eu tenho também outros objetos, como é o caso do select box ou qualquer outro que eu possa adicionar, de maneira que esses objetos eles compartilham de um mesmo comportamento, né? E esse comportamento ele está sendo, vamos dizer assim, está sendo atualizado a sua assinatura de acordo com a sua implementação. Então, essa característica, né, de você utilizar o polimorfismo na linguagem Rust, ela é muito importante, uma vez que você consegue transmitir esse comportamento, né, através das assinaturas, né, o overload de assinaturas, né, e aí você tem essa fixação, né, da orientação ao objeto, né, desse princípio, né, da orientação ao objeto na linguagem Rust, ok? Então, pessoal, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado, né, apesar aqui desse probleminha no exemplo. E se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo e até o próximo vídeo.